Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcelo Escobar e eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre a pesquisa bibliográfica que vocês precisam fazer para o trabalho de vocês, né? Falar um pouco sobre as ferramentas de busca que a gente tem disponível para que a gente possa fazer esse trabalho, tá? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que pesquisar, qual é o assunto, qual é o tema. Nesse momento, nós estamos partindo do pressuposto de que você já tem algum assunto, algum tema previamente definido para o trabalho de vocês. Então, vocês já sabem o que pesquisar. A ideia então é como pesquisar, que estratégia utilizar e, mais importante ainda, né, onde pesquisar, onde vocês vão encontrar informações, né, inerentes ao tema de vocês. Então, o principal objetivo desse material aqui é fazer uma apresentação geral de ferramentas de busca, né? De que maneira vocês podem fazer um refinamento dessa busca, né? Porque com a internet disponível vocês vão encontrar inúmeros materiais e nem todos são exatamente interessantes para vocês, né? Existem alguns sites específicos onde a gente tem que são as fontes de informação. Além disso, né, para quem já trabalhou com pesquisa conhece alguns, a gente tem portais específicos que são direcionados à pesquisa científica, que é o que vocês estão fazendo e desenvolvendo, né, no projeto de vocês no trabalho de conclusão. Bom, de maneira geral, como é que a gente faz uma pesquisa bibliográfica? Inicialmente, nós partimos de buscadores, né? Existem diversos buscadores disponíveis. Não há dúvidas de que o Google seja, né, o mais amplamente utilizado desde a sua criação. Além disso, existem repositórios e redes virtuais de compartilhamento, né? Onde os próprios usuários eles compartilham diversos tipos de mídias digitais entre si. Então vocês podem encontrar materiais como livros, apostilas, apresentações, dentre outros, tá? Além disso, existem os repositórios institucionais, né, disponibilizados por instituições acadêmicas ou empresas, tá? Vocês podem encontrar também material em bibliotecas digitais, né? Como o próprio nome já diz, é uma biblioteca, é um acervo de material digital disponibilizado por alguma instituição ou universidade. Tá? E tem os portais específicos de pesquisa, onde ficam publicados os artigos, os periódicos, que vocês podem encontrar material mais específico, né, relacionados com a pesquisa de vocês. Então, começando, a gente, né, inicialmente, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir ao Google. Imagino que vocês já estejam familiarizados com o Google, então vocês devem utilizar no seu dia a dia para fazer uma busca de qualquer natureza. Existem ferramentas do próprio Google para a gente fazer o refinamento dessa busca, né? E o que talvez nem todo mundo utilize é a ferramenta de pesquisa avançada, onde vocês podem definir algumas opções que vão te ajudar nesse refinamento. Então ali tem uma imagem onde vocês têm então, né, o Google. Existe uma caixa de pesquisa onde vocês digitam a palavra-chave que vocês querem procurar. Então aqui na minha imagem eu estou procurando sobre biorrefinarias. Digamos que o meu tema, né, seja sobre biorrefinarias de algum produto específico, a partir de uma matéria-prima específica, mas inicialmente eu vou fazer uma busca geral. Então vocês digitam a palavra-chave e clicam em pesquisar. Bom, é importante ressaltar aqui que quando a gente digita a palavra-chave não faz diferença ela está em maiúscula, ela está em minúscula, colocar o acento ou não colocar o acento, ele vai procurar igual, não vai fazer essa diferenciação aqui, tá? Então, quando vocês clicam em pesquisar, ele vai hierarquizar, né, uma série de aparições dessa palavra-chave e vocês podem então a partir dali, né, ver o que, que interessa, o que, que não interessa, né? Porque vocês vão encontrar muitas vezes milhões de aparições e nem existe tempo hábil para que vocês possam, né, verificar todas elas. Mas é um ponto de partida, tá?
Além disso, existe a opção de vocês fazerem um refinamento um pouco, né, maior, utilizando, por exemplo, né, uma ferramenta bastante usual é utilizar a busca por uma expressão ou frase exata. Por exemplo, né, digamos que eu queira encontrar indústrias alimentícias, né, materiais que falem sobre isso. Se eu colocar indústrias, espaço alimentícias, ele vai encarar de que eu dei duas palavras-chave. Uma delas é indústrias, outra é alimentícias. Então ele vai fazer busca, né, em sites onde apareçam essas duas palavras, tá? Se eu quiser exatamente que apareça, né, essa sequência indústrias alimentícias, eu tenho que colocar essa expressão entre aspas. Então, é uma possibilidade da gente buscar uma frase ou expressão exata colocando entre aspas. Eu acredito que a grande maioria de vocês utilizem esse recurso, tá? O que talvez vocês não utilizem, né, fiquem buscando de maneira aleatória, é a ferramenta de busca avançada. Então, quando vocês fazem uma busca no Google, né, clicam em pesquisar, ele vai abrir uma página onde vai ter lá um número de aparições e uma lista, né, hierarquizada com, né, sites por maior relevância. Ele vai colocar lá o resultado da busca de vocês. Se vocês clicarem, né, vai aparecer embaixo da caixa de pesquisa algumas opções. Se vocês clicarem em configurações, né, ele vai te dar algumas opções e vai aparecer uma delas que se chama pesquisa avançada. Ao clicar nessa pesquisa avançada, vocês vão, né, ter acesso a uma página onde tem algumas opções de busca avançada. Então vocês podem buscar, por exemplo, idioma, sites de um determinado país, vocês podem buscar tipo de arquivo, tá? Vocês podem preencher uma ou mais, né, opções dessa busca avançada, não é necessário preencher o formulário inteiro, tá? Então, por exemplo, digamos que eu procurei biorefinarias, ele vai me dar muitas aparições. Mas digamos que me interesse apenas sites que estejam, né, alocados no domínio .com.br, tá? Então eu posso selecionar isso. Ainda eu posso selecionar o tipo de arquivo, por exemplo, PDF. Porque se eu procurar a palavra biorefinarias, né, vai aparecer notícias, vai aparecer, por exemplo, qualquer texto que alguém esteja citando essa palavra. No momento em que eu procuro um PPT, ou um PPTX ou um PDF, eu já estou encontrando uma apresentação sobre esse material. Tá? Quando vocês clicam ali na pesquisa avançada em procurar, o que ele vai aparecer na caixa de pesquisa é isso aqui: biorefinarias, espaço, site, .com.br, então somente nesse domínio, e file type, né, .pdf, arquivos do tipo PDF. Então, para acessar a busca avançada, vocês podem, né, ir lá nas configurações e busca avançada, ou vocês podem digitar diretamente na caixa de pesquisa, porque quando você clica em pesquisar na busca avançada, é exatamente isso que ele coloca ali. Então, à medida que você vai utilizando, né, essa busca ela já vai ficando mais rápida, porque você já vai se habituando com, né, o tipo de filtro que vocês querem utilizar. Então isso é bastante interessante para que vocês possam encontrar apresentações, PDF, né, que provavelmente o PDF é uma apostila, um livro, um texto, né? Ninguém vai criar um blog e falar sobre biorefinarias e depois gerar um PDF. Então um PDF você já vai estar fazendo um filtro, né, a respeito do tipo de material que vocês vão encontrar, tá? Ainda existe a opção do Google, que é o Google Acadêmico, ou do inglês Google Scholar. O que acontece? Quando vocês buscam dentro do Google Acadêmico, do Google Scholar, já existe um pré-filtro, onde o material que você encontra ali, ele é de origem acadêmica, né, ou de origem institucional. Então é uma opção, né, vocês já buscarem ali no Google Acadêmico. Mas o que eu sugiro para vocês, tá? Inicialmente façam uma busca geral do tema de vocês, né, através das palavras-chave no Google geral.
vocês já vão encontrar algum material, vão ler algumas coisas interessantes, né? Usem a pesquisa avançada e vocês podem então ir para o Google Acadêmico para ver o que vocês encontram ali. Já vai existir um filtro e vocês vão encontrar, né, algum material que talvez interessem para vocês. Então, não existe apenas o Google, né, como buscador, mas com certeza o Google ele é um dos mais utilizados e além de rápido, né, as respostas que ele te dá é muito rápida. Geralmente o algoritmo que ele tem de hierarquia, né, por relevância das aparições, ele é bastante interessante quando você compara com outros buscadores, tá? Mas fica a critério de vocês a utilização de um buscador diferente do Google, mas com certeza o Google é o mais utilizado. Bom, fiz minha busca no Google, encontrei diversos materiais, nem tenho tempo de ler tudo isso. Existe uma opção também de vocês encontrarem materiais, né, que sejam úteis através de redes virtuais ou digitais de compartilhamento. O que é isso? Vocês estão habituados com redes sociais, né? Como tem ali, por exemplo, o Facebook, o YouTube, o Instagram, o TikTok, onde o pessoal compartilha material entre os usuários, né? Esse material que é criado por usuário ou carregado por algum usuário. Existem redes, né, de compartilhamento entre usuários, né, com propósitos mais específicos, né? Então, por exemplo, compartilhamento de apresentações, compartilhamento de material didático, de filmes, de música. Então, vocês podem encontrar materiais interessantes aqui. Então, eu vou citar alguns, tá? Então, por exemplo, o ForShare é uma rede de compartilhamento virtual. Você pode fazer um cadastro ou entrar com sua própria conta do Facebook, tá? Então vocês encontram dos mais diversos tipos de materiais aqui, como livros, apostilas, tá? Vocês podem fazer upload de materiais e download de materiais aqui, né, entre os usuários. No ForShare é bastante comum você encontrar apresentações, apostilas ou mesmo livros. Aqui eu só queria fazer uma ressalva de que muitas vezes esse material compartilhado, por exemplo, vocês encontram livros inteiros em PDF, eles não estão respeitando a questão dos direitos autorais, tá? Então, assim, usem, né, de forma, né, com moderação, tá? Mas no momento da pesquisa, o mais importante é que a gente tenha o acesso à informação. Então, muitas vezes vocês vão encontrar materiais, né, que sejam bastante úteis, tá? Existe, por exemplo, né, uma outra rede que é para compartilhamento, né, acadêmico, que é o EBA. Né? Ali o próprio nome, né, ela está dizendo rede social para o compartilhamento. Então, alunos das mais diversas instituições, eles compartilham uma apresentação de um professor, uma apostila ou mesmo livros. Então vocês encontram ali bastante coisa. Bom, ao entrar nesse site, geralmente tem uma caixa de pesquisa também, onde vocês procuram por palavra-chave. E aí vocês vão navegar e encontrar materiais. É interessante também que vocês eventualmente façam cadastro, né, e façam upload, porque você só encontra esses materiais porque outros usuários disponibilizaram esses materiais. Então é interessante que vocês façam essa troca também, não apenas baixe material dos outros, né? Então, ao longo do curso aqui, né, de vocês, diversos professores disponibilizam materiais em PDF, apresentações. Eventualmente vocês podem fazer upload desse material para que outras pessoas tenham acesso, né? E aí vocês façam essa troca ali. Existe uma outra rede de compartilhamento que é o SlideShare. Né, ela é bem mais geral, mas vocês podem ter apresentações dos mais diversos assuntos. Então, e aqui não apenas em português, né? Vocês encontram apresentações em inglês ou de todo lugar do mundo. E aí vocês podem encontrar eventualmente uma apresentação a respeito do assunto de vocês, né? E vocês, além de fazer a pesquisa e escrever um texto, né, com uma revisão, vocês também farão apresentações sobre o TCC de vocês, né? Então vocês podem de repente utilizar alguma coisa aqui. Cuidado, né, pessoal? Não façam plágio, mas simplesmente se inspirem no material que vocês encontraram para
né, fazer a apresentação ou a escrita do texto de vocês, tá? Bom, provavelmente vocês utilizam o YouTube, utilizam o Facebook, e aí é importante salientar que além de você utilizar, né, para, né, ver vídeos das mais diversas naturezas, existem canais específicos, né, que disponibilizam materiais. Então, muitos professores disponibilizam seu material, videoaulas, né? Aqui, por exemplo, né, tá ilustrando ali o Learn Chemi, que é tipo aulas, né, conteúdos, né, de sobre fenômenos de transporte, termodinâmica. Então vocês encontram outros canais específicos. Eventualmente uma empresa tem um canal ou uma instituição ela tem um canal que disponibiliza materiais. Então vocês podem assistir a vídeos. Existe, por exemplo, no Facebook também, né, comunidades que disponibilizam material. Aqui, por exemplo, né, eu estou colocando ali o e-books Chemical Engineering, né, que é da minha área, então disponibilizam ali diversos PDFs de livros. De novo, tá? Nem sempre esse material disponibilizado ele está respeitando a questão dos direitos autorais, tá? Mas vocês encontram esse material aí, então é por conta de vocês. Bom, já fiz a minha busca no Google, já fiz, né? Já meio que fui nas redes de compartilhamento, encontrei livros, encontrei apostilas, encontrei apresentações. Onde que eu encontro teses, dissertações, né, artigos científicos, que daí é uma coisa muito mais, digamos, né, uma referência muito mais oficial, né, do que vocês encontrarem uma apostila que pode estar falando qualquer coisa. Existem as bibliotecas digitais das mais diversas naturezas. Existem os repositórios institucionais, tá? Geralmente cada universidade vai ter um repositório onde todo o material produzido por essa universidade, onde se incluem às vezes TCC, dissertações, teses, vão estar disponíveis. Então, nos últimos anos, né, praticamente todas as universidades federais, né, a gente tem esse material disponível, tá? Além disso, existe o portal de periódicos da CAPES. Então, a CAPES disponibiliza para a universidade, né, um acervo de livros, revistas científicas, onde a gente tem os artigos. O que acontece? Se a gente vai estudar algum tema específico da termodinâmica, a termodinâmica é uma área clássica, então vocês vão encontrar os fundamentos em livros de termodinâmica, tá? Que vocês podem ter acesso a esse livro de forma física, indo numa biblioteca, né, ou numa livraria. E vocês podem encontrar eventualmente, né, esse material de acesso aberto ou o livro na internet, então vocês podem ler ali. Mas se vocês quiserem saber o que está sendo feito, né, de pesquisa nessa área, esse material ele vai estar disponível apenas em o que a gente chama de artigos, periódicos, jornais, né, que são aonde o pessoal que está fazendo pesquisa, né, e aqui a gente está falando de toda a comunidade de professores da universidade, é onde o pessoal publica o material que está sendo feito, tá? Então talvez alguns de vocês trabalhem num laboratório específico ou diretamente com um professor. A ideia é que essa pesquisa que esteja sendo desenvolvida ela seja publicada, né, num artigo, e esses artigos eles ficam disponíveis, né, uma vez aceito esse artigo para publicação, né, eles ficam disponíveis para que outras pessoas possam baixar, tá? Aqui é importante salientar que, né, muitas revistas dessas, se vocês acessarem de casa, ela vai pedir que você compre o PDF do artigo. Porém, se você acessar a partir do portal de periódicos da CAPES, né, acessando com sua conta ali via CAF, né, então vocês podem acessar com seu número né, da universidade ali, o mesmo que vocês acessam o sistema, e ele vai te dar acesso, né, a esse material gratuitamente, tá? Então existem alguns repositórios científicos específicos onde vocês podem encontrar, né, esse material, artigos, né?
o Cielo, o Science Direct, o Scopus, o Cyrus, tá? Então eu vou passar para vocês aqui alguns, né? Mas é importante vocês saberem que toda universidade, toda instituição, né, tem um repositório virtual. Então, por exemplo, aqui tem algum exemplo de bibliotecas digitais. Nem todas essas bibliotecas elas são de acesso aberto, ou seja, você acessa livremente sem precisar pagar. Tá? Então tem alguns exemplos aqui de acesso aberto, como a biblioteca do domínio público, existe a biblioteca digital ali brasileira de teses e dissertações, que tem acervo, né, de várias universidades do Brasil, não necessariamente, né, nacionais. Existe ali, por exemplo, a biblioteca aberta Open Library, tá? Então vocês podem navegar e encontrar livros, dissertações, teses. Como eu falei, né, todas as universidades, né, incluindo a FURG, né, a URGS, a Universidade Federal de Santa Catarina, etc., elas têm um repositório institucional onde fica disponível, né, algumas delas exigem que você faça um cadastro, né, apenas para um controle, mas outras nem isso é necessário. Vocês podem encontrar, por exemplo, Biblioteca Digital da USP, tá? O que você vai encontrar lá? Dissertações, teses que foram, né, feitas na Universidade de São Paulo, tá? Então, por exemplo, né, eu vim da URGS, existe ali na URGS o Lume, tá, que é um repositório institucional da URGS, onde vocês encontram o material disponível, todas as dissertações e teses. Quando vocês entram nesse site, vocês podem buscar pelo título da obra, pelo autor da obra, tá? Muitas vezes você pode filtrar por ano de publicação, então aí vocês podem fazer uma busca geral. Eu acredito que vocês consigam se virar, né, ao entrar nesses repositórios. Então, se vocês entrarem no Lume ali e buscarem, por exemplo, uma determinada área, engenharia química, engenharia mecânica, ou o autor Escobar, vocês vão encontrar minha dissertação de mestrado, vão encontrar minha tese de doutorado, todas disponíveis. Basta clicar, baixar PDF e vocês têm o material com vocês. Então isso é interessante porque se vocês estão associados a algum professor que vai ser o orientador de vocês, esse professor ele já sabe quais são os grupos de pesquisa nacionais, né, e muitas vezes internacionais, que trabalham nessa área. Então você sabe de repente que relativo ao seu tema existe no Ceará existe uma universidade e que essa universidade tem um grupo de pesquisa forte nessa área. E aí você quer saber o que esse pessoal está publicando, quais são as dissertações e teses. É interessante, né, dissertações e teses, apesar de serem textos maiores do que artigos, né, que geralmente as dissertações elas têm uma revisão bibliográfica. Então, na revisão bibliográfica, ela existe uma referência a diversos artigos ou outras dissertações. Então, a partir de uma revisão bibliográfica, você começa a fazer uma rede de referências que vocês podem utilizar, tá? A FURG também tem um repositório, tá? Obviamente que vocês não vão encontrar talvez materiais de 30 anos atrás, tá? Porque somente recentemente que esse material está sendo disponibilizado na forma de PDF. Vocês, por exemplo, quando terminarem o TCC de vocês, né, para vocês, né, um dos requisitos para dar como concluída é que vocês disponibilizem para a biblioteca o trabalho de conclusão de vocês na forma de PDF. Então é um dos pré-requisitos para que vocês, né, colhem o grau. Então o trabalho que vocês estão fazendo, né, lá no final, né, no segundo semestre, vocês vão ter que disponibilizar ele na forma de PDF, tá? Bom, além dos dissertações e teses, vocês podem fazer buscas em periódicos e artigos científicos, que daí você fica sabendo o que está sendo feito nos últimos anos, né? Em 2020, o que está se trabalhando sobre biorefinaria em 2020. Então, uma possibilidade é vocês irem no portal de periódicos da CAPES. Eu vou mostrar para vocês a tela ali depois. E existem outros portais como o Cielo, Scopus, Science Direct, o Doage, onde vocês podem encontrar diversos
né, diversas revistas. O que, que é uma revista, né? Tipo um catálogo, você tem a revista ali, a revista tem lá 10, sei lá, 15 artigos e algumas são de mensais, outra a cada 2 meses. Então vocês, né, vão, é o pessoal que fica mandando o material para as revistas para serem publicadas. Isso passa por uma revisão e é publicado, tá? Quando o material é publicado, significa que existe uma certa qualidade, passou por uma revisão técnica, então aquele material ele é relevante. Então, nós como pesquisadores temos como objetivo, né, de que nossa pesquisa seja publicada, senão fica uma coisa simplesmente feita sem ter o alcance e de que outras pessoas saibam o que você está fazendo também, tá? Então, assim, quem faz um trabalho, né, de conclusão não necessariamente vai ter um artigo publicado, mas quem faz doutorado, né, obrigatoriamente, a maioria das instituições exigem que vocês publiquem em alguns artigos, alguns periódicos, e nisso a CAPES, né, ela dá uma hierarquia, né, tipo, para a qualidade do periódico. Quanto maior a hierarquia, também implica no fato de que é mais difícil de publicar, ou seja, passa por uma revisão muito maior, tá? Então ali está para vocês a imagem do portal de periódico da CAPES, tá? Como eu falei, se vocês não acessarem, né, via CAF ali, colocando o número do sistema e a sua senha, ele não vai te dar acesso à leitura do material. Vai dizer assim, você tem que pagar, né, tantos dólares por esse para ler esse artigo. Mas se vocês acessarem via CAF, né, pelo sistema, vocês vão então ter acesso a esse material. Então, o portal de periódicos da CAPES tem um acervo muito grande, né, de acesso livre para as universidades. Então, vocês podem ver que existem algumas caixas, opções ali da caixa de pesquisa. Vocês podem buscar por um assunto. Eventualmente, vocês já sabem, provavelmente o professor de vocês sabe isso, quais são os periódicos que ele almeja publicar, quais são os periódicos que tratam daquele tema específico. Então existe o jornal, por exemplo, das biorrefinarias, então que é o pessoal que trabalha nessa área que quer publicar. Então vocês vão lá ver o que está sendo publicado nesse periódico. Tá? Então vocês podem buscar por assunto, por autor, que você já sabe que aquele autor ele é, digamos, uma sumidade nessa área, tá? Então fica a critério de vocês como vocês vão fazer essa busca, tá? Mas vocês vão encontrar bastante material. Aqui, né, a maioria do material que vocês vão encontrar é em inglês, então, dependendo da área, né? Então é necessário que vocês tenham um mínimo de leitura no inglês para que vocês possam verificar se esse material é interessante ou não para vocês, tá? Eu utilizo bastante esse daqui, o Science Direct, porque o Science Direct, ele são todos as revistas, né, da editora Elsevier. E aí você, que é onde estão as revistas que eu publico, né, que eu almejo publicar. Então, das mais diversas áreas. Então, vocês podem buscar aqui, ó, preencher qualquer uma dessas caixas aqui. Assunto, autor, o, o nome da revista, né? E se vocês podem, por exemplo, encontrar especificamente uma determinada edição. Então, quando vocês forem referenciar, né, esse material, vai estar lá dizendo, ó, a revista é tal, volume tal, edição tal, páginas tal, de tanto a tanto. Então, se vocês por acaso foram lá, encontraram no Google ou encontraram numa dissertação, né, tal pessoa falou isso, isso e isso e referenciou esse artigo, vocês podem ir lá buscar esse artigo, né, fazer uma busca específica para encontrar aquele artigo e ler e ver se realmente, né, aquilo é o que foi dito ou talvez outras informações que não estejam mencionadas ali, tá? Por fim, eu queria dizer para vocês que o sistema de bibliotecas da FURG, em particular, existe uma seção, né, a seção multidisciplinar, onde vocês encontram ali diversos links, né, interessantes, alguns citados aqui, outros não,
né? Onde vocês vão encontrar esses links para bibliotecas, repositórios digitais e materiais ali. Vale a pena dar uma olhada para que vocês possam, né, verificar o que, que é interessante. Então aqui a primeira aparição, né, é o portal de periódicos da CAPES, onde você tem um link de acesso, e aqui ainda existe um tutorial de acesso, né, caso vocês queiram acessar, né. Se vocês, como eu falei, acessarem sem estar vinculados à universidade, né, mesmo que da casa de vocês, eles não vão te deixar baixar o material, tá? O site vai bloquear, vai pedir para que você compre. Através da universidade, como vocês estão matriculados na universidade, isso vai te dar acesso, né, a esse material sem que vocês tenham que pagar por ele, tá? Então isso é interessante. Bom, por fim, né, eu queria dizer que esse material, essa apresentação vai estar disponível para vocês no material complementar, tá? E onde vocês vão poder, né, copiar os links, dar uma olhada no material, mas é isso sobre as ferramentas, né? Quando a gente está em condições, né, na nossa aula normal, essa aula seria feita na sala de informática, onde vocês poderiam ir mexendo aos poucos. Nesse formato virtual, até para que a apresentação não fique grande, né, eu vou deixar para vocês esse trabalho de mexer e fuçar, mas busca é isso. Hoje vocês vão conseguir fazer essa busca através, né, da internet, tendo acesso à internet, vocês vão partir do Google, vão para depois para redes de compartilhamento e repositórios digitais e portais de pesquisa, né? E aí eu só vou deixar essa mensagem aqui final para vocês, né? Vocês começam a estudar determinado assunto e começam a ler, e aí vocês vão, né, chegar a essa conclusão de que quanto mais você aumenta o seu conhecimento a respeito de algum assunto, mais evidente fica, né, a nossa ignorância. Mas isso faz parte do processo, tá? Eu desejo a todos, né, que tenham, né, uma excelente pesquisa e me coloco à disposição, assim como outros professores, e recomendo que vocês questionem o orientador de vocês, quais são os portais específicos que ele utilizam para pesquisa, quais são os jornais que ele, né, publica e que ele normalmente busca informação, para que vocês possam encontrar, né, materiais que sirvam de base para vocês fazerem a revisão, e muitas vezes, né, você não vai fazer o que já foi feito, né? Você vai ter lá a informação de utilizei tal método, foi assim e isso funcionou. Então isso serve como norte para que vocês possam, né, fazer a pesquisa de vocês. Então obrigado pela atenção e eu espero que vocês tenham um excelente semestre, né, e desenvolvam um excelente trabalho, né? Eu acho que essa é das disciplinas que fica menos penalizada por esse formato online, porque praticamente todo material, toda pesquisa pode ser feita, né, de forma remota, tá? Bom, então obrigado pessoal e até uma próxima.